Bem-vindo, bem-vinda. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra da TV Novo Tempo. Todos os dias, a partir de agora, estamos no ar às 6 da manhã, para que você comece bem o seu dia, com a palavra aberta, estudando um capítulo da Bíblia. Este é o propósito do programa Reavivados, um capítulo da Bíblia por dia. Assim não fica pesado. Você pode tirar várias lições, há capítulos maiores, capítulos menores, mas a gente sempre tira algumas lições. E a gente está aqui para poder ajudar você. Não é? Toda a equipe da TV Novo Tempo tem como propósito levar até sua casa, sua família, programas livres para todos os públicos, falando sobre a vida espiritual, falando também sobre família, sobre saúde, conselhos, não é? Nas mais diversas áreas. Então, é um prazer ter você aqui. E a grade nova da TV Novo Tempo está uma maravilha. Que bom que você está acompanhando. Fale isso para os amigos. O nosso programa está aqui todos os dias, mas também você pode ter o programa no Facebook para compartilhar com os amigos. Todos os dias à 00:01, o programa está lá, novinho em folha, para você poder ver e compartilhar. Tem gente que gosta de ver aí perto da 00:00 e depois olha o programa de novo na TV e vê mais uma vez durante o dia. Parabéns, você que gosta de estudar a Bíblia desta forma. Nós também estamos no YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, está aqui para você poder anotar. E você que já nos acompanha pelo YouTube, um grande abraço. Continue com a gente nesta família maravilhosa, dezenas de milhares. Nós já estamos nos aproximando dos 100 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, pelas suas orações. Estamos ligados ali todos os dias também, mando alguma mensagem para você, curto a sua mensagem também. O programa Reavivados é assim, levando até você a possibilidade de estudar um capítulo da Bíblia por dia, orar a Deus, fazer a sua meditação, não é? Leia sempre o capítulo antes do programa ou depois do programa para você ter uma noção maior, porque a gente dá uma pinçada, né? Pega só um pouco, um texto aqui, outro ali, faz um comentário, para que você possa ter uma lição aí para pensar durante o dia, né? E se você não sai com um programa destes, o programa de Deus, feito para você diariamente, você já sabe, né? O outro está preparadinho com um programa para lhe dar, que seguramente não vai lhe levar para o reino de Deus. Isso é muito sério. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra as potestades do mal. Então a gente só vence espiritualmente e Deus vence por nós. Todos os dias também estamos apresentando aqui um resumo. São ilustrações, queremos mandar um abraço grande para o nosso parceiro aqui. E você pode ter um vislumbre interessante, diferente, do capítulo que vamos estudar. Hoje, 1 Samuel 29. Fica com a gente, você vai ver agora um resumo deste capítulo através de algumas ilustrações. Você já ouviu o termo vira-casaca? Geralmente, quando o torcedor de um time passa a torcer por outro clube, dizem que ele virou casaca. Porém, de onde veio esta expressão se torcedor não usa casaca? A resposta para esta questão é bem interessante, pois encontra raízes em uma expressão antiga, anterior à existência do futebol. É no campo da política que está sua origem. Em seu livro Locuções Tradicionais do Brasil, Luiz da Câmara Cascudo sugere que esta expressão foi importada do francês, onde era usada para se referir a um político que mudou de partido. A questão de virar a casaca é que cada partido tinha uma cor. Alguns oportunistas tinham o casaco com duas cores, por fora uma e por dentro outra. Assim, dependendo da ocasião, apenas viravam a casaca para mudar sua opinião política. Uma história famosa de Carlos Emanuel III de Savoia, o qual viveu entre 1701 e 1773, afirma que ele, para defender seu ameaçado patrimônio territorial, aliava-se aos franceses ou aos espanhóis, conforme a utilidade, usando alternadamente as cores nacionais desses países em sua casaca de gala. No livro de 1 Samuel, capítulo 29, encontramos Davi como um vira-casaca. Ele transitava entre dois reinos inimigos, o filisteu e o israelita. Porém, ele desagradava a ambos os lados. No verso 4, percebemos a insatisfação dos filisteus. Veja: porém, os príncipes dos filisteus
muitos se indignaram contra ele e lhe disseram: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco à batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Davi estava vivendo na prática a impossibilidade de servir a dois senhores. Um coração dividido não agrada nenhum lado. Por isso, você também não pode servir a dois exércitos. Ou você pertence à luz ou às trevas. Ficar pulando de um lado para o outro apenas trará conflitos internos e uma vida incoerente. Muito bem, gostou? Muito bom, né? Dá para a gente memorizar mais, ter uma ideia melhor do capítulo, mas eu volto já já, depois do nosso intervalo. Não saia daí, eu vou estar esperando você aqui com o 1 Samuel 29. Voltamos, foi rapidinho, né? Para você saber outras coisas da TV Novo Tempo, esse intervalo é importante. Bom, estamos aqui diante de um capítulo muito interessante. O primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, contam histórias maravilhosas. Eu gosto muito destes dois livros, contam histórias sobre Davi, sobre o povo, sobre algumas guerras interessantes, não é? Deus que tinha dado a ordem para Josué e para todas as tribos, para tirarem todos os habitantes de Canaã, porque senão eles iriam contaminar o povo de Israel. Eles estavam ali prontos como agentes do mal para poder dissuadir, para poder levar para um outro lugar o povo de Israel e não para o Senhor. Eles tinham deuses estranhos, eles adoravam deuses e essa adoração tinha que ver com sacrifícios dos próprios filhos, né? Passar os filhos pelo fogo, e eu já falei bastante sobre isso. Algumas pessoas entenderam bem, né? Outras estão ainda com um pouco de dúvida, por que Deus matava tanto e tal. Mas vá lá para os capítulos anteriores, você vai entender melhor essa questão das guerras. Davi estava longe de Saul, a gente sabe. Davi estava lá com Aquis, que era um rei amigo seu, entre aspas, né? Já teve contato com ele no passado, já vimos no capítulo 27 sobre isso, e outros capítulos da Bíblia também. Mas quero dar um agradecimento aqui, antes da gente entrar no capítulo propriamente dito, um agradecimento aos Anjos da Esperança. Muito obrigado você que está sempre, assim, de uma maneira atenciosa, né, orando pela Rede Novo Tempo, não só pela TV, mas pela rede. A rede é composta da TV, do rádio, das mídias, né? Os estudos bíblicos, estudos sobre família, sobre saúde, sobre a palavra de Deus, as profecias, Daniel, Apocalipse, coisas maravilhosas. Obrigado você por apoiar isto, não só com as orações, mas também com seus recursos. Eu também sou Anjo da Esperança e fico muito feliz em poder contribuir, né? Não só com o meu tempo, mas também com os meus recursos para isso, tá bom? Então vamos lá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 29. Aqui nós encontramos o desejo dos príncipes filisteus. Eram vários príncipes que estavam se juntando seus exércitos para combaterem uma região da tribo de Issacar. E nesse lugar onde eles acamparam, perto de uma fonte, não é? Uma fonte que estava em Jezreel, esta era a região onde o povo, a tribo de Issacar, vivia. Então, de uma forma ou de outra, eles estavam invadindo o território de Israel. Os filisteus deram muito trabalho para o povo de Israel. Deram muito trabalho para Samuel, deram muito trabalho também para Davi, não é? E várias batalhas esse povo travou contra o povo de Deus. Não só esse grupo, de vez em quando surgia um exército, de vez em quando surgia um grupo especial, um país especial, um reino especial, e batia bastante no reino de Israel. Aqui havia uma certa aproximação de um dos príncipes, dos reis ali dos filisteus, né, Aquis. Aquis já tinha feito alguma coisa, ou já tinha tido um relacionamento com Davi, lembram-se, né? Eu já mencionei aqui em capítulos anteriores que Davi chegou ali para fugir de Saul, né? Sempre fugindo de Saul,
e foi percebido, alguém disse, esse é Davi, Davi está entre nós, aqui entre os filisteus. E quando o levaram diante de Aques, ele se fingiu de louco, babava e tudo mais. E Aques disse, olha, tem tanto louco aqui nesse reino, vocês estão me trazendo mais um, né? Então levem-o para fora. E dessa forma ele conseguiu fugir e conseguiu se proteger, não só de Saul, mas também dos filisteus. Ele volta, então, lá no capítulo 27, eu mencionei isso. Ele volta e tem contato com este rei o protege e lhe dá uma terra para viver. E ele aproveitou para fazer uma limpeza dos inimigos de Israel, não é? Aqueles que Saul não dava conta e não fez o seu trabalho para eliminar, para tirar ali de Canaã. Então, neste momento, Davi tinha uma apreciação por Aques, que deve ser o mesmo Aques. Alguns até chegam a dizer que não é o mesmo, é outro, é mais novo. Esse já deve estar velho. E de uma certa forma, Aques agora tem um certo reconhecimento de Deus. Nós vamos ver aqui. Bom, no verso 2, os príncipes dos filisteus se foram para lá, para Jezreel, né, com centenas e com milhares. E Davi e seus homens iam com Aques na retaguarda. Eles iam acompanhando este grande exército que ia para esta batalha. Não sabemos exatamente qual era a intenção de Davi ao acompanhar, não é, este exército, mas ele estava lá, estava protegido de Saul e foi para lá, foge da frigideira e cai no fogo, né? E estava lá, naquela situação. O povo todo estava acampado nessa região de Jezreel. E a Bíblia acaba dizendo, havia um poço por ali, por isso que eles estavam por ali, naquela região. Não dá para ir para o deserto se você não ficar perto de água, né? A água pode comprometer totalmente a sua expedição, nesse caso aqui, a expedição dos exércitos dos filisteus. Mas eles estavam parados ali. Nunca fique longe do poço ou da fonte, vamos dizer assim, que é a palavra de Deus. Se você está enfrentando um deserto da vida, busque a palavra de Deus. Busque a fonte, esta água pura, para ajudar você nas vicissitudes, nos problemas grandes, pequenos. Use a palavra de Deus para acalmar o seu coração, para internalizar as promessas de Deus, para você ter uma relação com Deus mais profunda. A grande realidade da vida é que nós precisamos da água, desta água da vida maravilhosa. Bom, eles estavam por ali, mas os príncipes ficaram muito bravos com Aques. Assim, como é que você traz para cá este que era o nosso inimigo? Este homem de quem diziam, lá no verso 5, né, não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, Saul feriu a milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Como é que é isso, né? Vocês querem que esse camarada está por aqui? Então, Aques, vá lá e manda esse povo embora. Nós não queremos esse povo aqui, porque não entendemos as intenções deles, nesta batalha especificamente. Num certo ponto de vista, eles estavam certos, né? Como é que vamos manter agora Davi conosco? Davi tinha os seus valentes, os seus homens de guerra. E lembram-se lá no capítulo 27 que Aques, quando ele voltava, Aquis, né, o Aques, quando ele voltava de uma expedição, dizia, quem que você derrotou hoje? Ah, derrotamos tal povo e tal, que eram perniciosos em relação a Israel. Bom, Aques tem que fazer uma dura coisa, ele tem que chegar diante do seu amigo, né, Davi, e dizer, olha, desculpe, os príncipes não querem vocês aqui, vocês devem ir embora, mas veja como é que eles começaram aqui essa conversa, né? Eles começam assim, no verso 6. Então Aques chamou a Davi e lhe disse, tão certo como vive o Senhor, tu és reto. É interessante esta abertura da conversa de Aques. De uma certa forma, ele tinha conhecimento de Deus. E quem levou a ele este conhecimento de Deus? Deve ter sido Davi, que leva esse conhecimento de Deus. E ele diz assim, olha, bem certo como vive o Senhor, você é reto. Em outras palavras, eu conheço o Senhor que é reto e que faz de você uma pessoa reta. Todos aqueles que andam com o Senhor, que vivem com o Senhor,
todos aqueles que imitam a Cristo na vida, que permitem que Cristo entre no seu coração, eles começam a se assemelhar, a parecer com Cristo. Por isso que eu digo sempre aqui, né? Estude a palavra, arrume sua cama e seja Jesus, né? Seja Jesus para as pessoas. Difícil ser essa frase. Desta maneira, a gente começa a imitá-lo e a ser como ele foi. A Bíblia não fala que você e eu temos que ser perfeitos, não errar. Não, a perfeição que a Bíblia fala é andarmos com ele. Andando com Cristo, nos seus passos, segurando na sua mão, nós somos perfeitos. Esse é o dizer bíblico, que nós seremos transformados um dia. Não agora, mas seremos transformados. E o incorruptível, o corruptível, digo melhor, vai se transformar em incorruptível. O que é pecado vai deixar de existir. Então aí nós seremos transformados, não é? Nosso corpo será transformado, nossa vida. Não haverá mais lágrima, dor, não haverá mais choro, não haverá mais pecado. Então é nesse sentido. Andar com Cristo me garante que eu vou começar a me assemelhar a Ele. Então, desta forma, Davi, que andava com Deus, acabou passando este Deus para a vida de Aques. Ele diz, tão certo como Deus vive. Essa é uma declaração muito forte de um rei filisteu. Tão certo como Deus vive, você é reto, Davi. Eu tenho visto o seu comportamento. Eu tenho visto a sua vida. Então, essa é uma frase muito forte desse capítulo. Às vezes ela está escondida aqui, a gente passa batido, né? Mas ela quer dizer muita coisa. Quer dizer que alguém estava disposto a testemunhar de Deus para um rei filisteu. E esse rei absorveu esta visão. Então ele continua dizendo, e tu és reto, né? E me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha. Eu tenho confiança em você. Tantas coisas acontecem no nosso mundo que a confiança vai para o ralo, como a gente diz, né? Ninguém confia mais em ninguém. E estamos falando de um filisteu e de um israelita aqui. Não é? Eu confio em você. O rei de Israel não confiava em Davi. O rei filisteu confiava em Davi. Imaginem só que disparate, que coisa mais absurda, não é? É porque ele tinha conhecido a Deus. É porque Davi lhe passou esta imagem de Deus. Você é reto, Davi? Eu queria você comigo. E aqui, neste capítulo, tem até uma brincadeira que eu fiz aqui, marquei por aqui, comecei a marcar em outros capítulos. Tem muitas vezes a palavra porém, né? Olha, isso é assim, porém, não é? Ele vai falar com Davi e já usa um porém aqui. Porém, os príncipes, você não agrada aos príncipes. Lá em cima no verso 4 tem outro porém, né? Porém, os príncipes dos filisteus, muitos se indignaram contra ele. Há um outro porém aqui. E depois agora eu estou anotando os poréns daqui para frente. É incrível como tem porém aqui, como o autor do livro de Samuel, do primeiro livro, coloca porém. No segundo também. Porém é uma palavra que pode mudar tudo, né? Olha, você é uma boa pessoa, você é trabalhador, você é bonito, você é inteligente, porém, eu não quero namorar com você mais, né? Tudo que era de bom fica para trás, porém, né, há histórias na Bíblia muito interessantes que justamente falam sobre esse porém. Naamã era esse, aquele, era comandante do rei, tá, porém, era leproso. Então, porém, uma palavra pode mudar tudo, né? Para o bem ou para o mal. Olha, você é uma pessoa que está aí no fundo do poço e tal, porém, você pode sair daí. Uma palavra bem interessante aqui. Bom, aí é um diálogo que é travado entre Davi e o rei Aques, ou Aquis, eu estou chamando de Aques, né? No verso 9 diz assim, respondeu, porém, Aques, porque Davi insistia, né? Eu gostaria de estar com você, o verso 8, aliás, diz assim, Davi diz a Aques, porém, o que é que eu fiz? Para não poder acompanhá-lo. Aí Davi recebe a resposta no verso 9, né? Aques diz assim, porém, os reis, os príncipes não querem. Porém, é uma palavra muito forte. Bom, Davi então se recolhe com seus homens e volta para a cidade onde ele está, que era Ziclag, e ainda bem que ele voltou para lá, porque no capítulo que vamos ver amanhã, no capítulo 30, alguma coisa estava acontecendo em Ziclag. E Davi precisou voltar mesmo. Foi uma providência voltar para lá. Voltar a encontrar uma situação que ele precisava estar presente, né? E tinha saído com todos os homens.
capítulo seguinte tem uma história assim de recuperação, de resgate, bastante linda, como Davi resgata um povo. Bom, eu não vou dar um spoiler aqui, você vai saber exatamente depois o que aconteceu no capítulo seguinte. Lições então que nós podemos tirar aqui. As lições são muitas. Davi tinha um bom relacionamento com o rei filisteu. Nós podemos nos aproximar de pessoas diferentes da gente e a gente pode ter um bom relacionamento. Neste caso, ele mostrou quem era Deus para o rei Aques, um filisteu. E tocado com isso, ele até pediu para Davi acompanhá-lo numa campanha grande que os filisteus estavam fazendo. Os príncipes não quiseram isso e ele teve que dizer para o seu amigo, Davi, olha, você é reto, como vive Deus no céu, não é? Como Deus vive, eu creio nisso. Você é uma pessoa reta. Mas os príncipes não querem que você esteja por aqui. Vamos buscar este momento especial agora de oração. Vamos buscar a Deus. Eu gostaria que você fizesse uma oração junto comigo e levássemos a Ele uma prece, buscando ter nele o conforto, o apoio para as nossas lutas, as lutas desta vida, que passarão. Vamos orar? Agora você faz um agradecimento a Deus. Nesta oração conjunta é o momento de você pedir orientação, uma bênção. Fale com Deus. Pai bondoso, o Senhor ouviu todas estas orações. O Senhor vai ouvir outras orações, porque o programa vai ser visto milhares de vezes por muitas pessoas. E nós queremos colocar nas Tuas mãos, aos Teus pés, todos os nossos dilemas, as nossas lutas, as nossas incertezas. Queremos colocar também a nossa gratidão pela vida, por tudo que o Senhor nos dá. E gostaríamos que o Senhor falasse ao nosso coração neste dia e acalmasse a nossa vida e nos desse uma razão para viver. Isso tudo te rogamos e confiamos em Jesus, que é o nosso Salvador e Guia. Amém. Obrigado por estar conosco. Agora você fica com um clipe muito bonito. Nosso eterno Redentor, o seu grande amor que nos libertou. Vamos juntos adorar, vamos juntos exaltar, vamos abraçar Jesus e expressar o nosso amor.
deixando a glória em homens se